Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele, estou super feliz de ter vocês aqui comigo. Hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre a campanha de oração a favor dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Essa campanha está sendo baseada na lista de perseguição do Missão Portas Abertas, então eu vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam acessar o site do Missão Portas Abertas e se envolver mais com missões, principalmente relacionado aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Antes de continuar, eu quero pedir para você que está chegando agora que possa se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se juntar a essa campanha de oração. Deixe seu comentário aí também e acesse o link do Missão Portas Abertas para você apoiar os cristãos perseguidos lá das variadas formas que eles trazem no site. Então vamos lá, né? O país de hoje estamos no terceiro dia e o país de hoje é o Iêmen. O Iêmen, ele está na posição 3 do ranking de perseguição, sendo que ano passado ele estava na posição 5. Ou seja, a situação no país piorou e muito, infelizmente. O tipo de perseguição que acontece no Iêmen é a opressão do clã, opressão islâmica, paranoia ditatorial, corrupção e crime organizado. A pontuação que ele recebeu na pesquisa foi 94. A religião principal é o islamismo, a capital é Saná e a população tem 35,2 milhões e a população cristã é apenas um pequeno número. Gente, ao pesquisar sobre esse país, é um país muito bonito, com construções bem bonitas, bem interessantes, né? Eu acho aquele estilo de construção lá muito mais bonito do que o que nós temos por aqui, né? E o país realmente é um país muito bonito e, como sempre, eu acho que eu vou repetir isso muito por aqui, é uma pena que haja tanta perseguição, que haja tanta pobreza, tanto desastre, tanta coisa ruim no país, né? E praticamente você olha e pensa assim, eu acho que não dá nem para fazer turismo ali. Mas o país realmente é muito bonito, tem o seu lado bonito, mas também tem o seu lado triste, né, de população passando fome, muita miséria, pessoas sem assistência médica, toda a violência que acontece naquele lugar também, né, em contraste com a sua beleza. Enquanto eu vou falando aqui para vocês mais informações sobre o Iêmen, eu vou trazendo aqui, colocando aqui algumas fotos para vocês verem enquanto eu vou falando, para vocês terem uma noção de como é esse país. Então, um pouquinho da história, bem breve, tá? Toda a informação que eu estou trazendo aqui é baseado no site do Missão Portas Abertas. Eu fiz um resumo, bem resumo mesmo. Então, se você quer mais informações, acesse o site do Missão Portas Abertas, que lá tem mais informações sobre o Iêmen para vocês, tá? Então, o Iêmen é um país que fica no sudoeste da Península Arábica. Por causa da terra fértil e do comércio próspero, ele abrigou muitos reinos antigos, como os impérios otomanos e saudita, os reinos de Sabá e de Hadramaut. Em 1990, após anos de conflito armado, o norte do Iêmen, constituído ali de clãs, e o sul comunistas se fundiram, formando a República do Iêmen. As duas regiões viveram histórias muito distintas. Enquanto o norte não fez parte das colônias europeias e era governado por imãs, o sul foi dominado pelo Império Britânico entre 1839 e 1967. A unificação do país, né, unindo a parte sul com a parte norte, tinha como objetivo aumentar os lucros com a exploração do petróleo e auxiliar a parte sul, que perdeu o apoio da União Soviética quando Mikhail Gorbachev iniciou a dissolução da União Soviética. Porém, depois dessa unificação, o Iêmen passou a enfrentar corrupção crônica e dificuldades econômicas, né? Sempre a corrupção ali trazendo grandes prejuízos para a população, tirando liberdade religiosa, colocando a população em fome, miséria, em grandes dificuldades, né?
Depois do colapso da União Soviética, o Afeganistão, que era o centro de atividades dos terroristas islâmicos, perdeu apoio e força. Dessa forma, muitos extremistas se abrigaram e continuaram as suas ações terroristas e bombardeios a partir do Iêmen. Eles também aderiram aos protestos para derrubar o presidente da época, que era Saleh, né? Após a unificação, esse presidente, né, Ali Abdullah Saleh, permaneceu no governo entre 2003 e 2012, sendo o único candidato em todas as eleições, e recebeu forte oposição de movimentos contrários à unificação que aconteceu lá. E esses movimentos, né, causavam novas rebeliões no país. Desde meados de setembro de 2021, houve muitas manifestações públicas no sul, com frequência levando à violência nas ruas. Essa agitação civil é impulsionada pela deterioração das condições de vida, o que tornou as necessidades básicas, como comida, inacessíveis para muitas pessoas. Então, o país é fragmentado por divisões políticas, religiosas, tribais e geográficas que muitas vezes motivam conflitos violentos. O Iêmen enfrentou um colapso econômico depois da Guerra do Golfo Pérsico e repetidos conflitos internos violentos de disputa de controle que envolveram violações dos direitos humanos e protestos constantes. Então, dá para ver que lá é um país onde a violência é algo muito intenso e comum e recorrente, que é muito triste. Mas onde há a violência, né, há uma grande desestrutura para a população. O Iêmen é predominantemente rural, com aproximadamente 2/3 da população no interior, e a agricultura ainda é a principal atividade econômica. Apesar dos avanços econômicos que a exploração de petróleo gerou nos anos 70, a nação continua sendo uma das mais pobres e subdesenvolvidas do mundo. O país, infelizmente, ainda depende de programas das Nações Unidas para garantir saúde e educação enquanto enfrenta fome e inflação. A sociedade do Iêmen é conservadora, muçulmana e tribal. Mesmo antes da Guerra Civil, o governo central sempre foi uma instituição secundária para as formas tradicionais de governo tribal, ou seja, os clãs, as tribos, eles sempre ignoraram a função, o papel do governo, sempre deixaram ali de lado para que eles pudessem viver conforme as suas crenças, conforme aquilo que eles estão acostumados a viver. O governo também nunca pareceu intervir nos conflitos intertribais, mesmo se tribos fossem feridas fisicamente ou aprisionadas. Dessa forma, a população, especialmente as minorias, enfrenta uma das maiores crises de fome do mundo e a insegurança em um ambiente de disputa e violência frequentes. O governo não se importa, não põe ordem na casa, então as pessoas vão fazer o que bem entender, né? Um pouco da história da igreja no Iêmen. Séculos antes, né, do advento do Islã, a Península Arábica tinha um número considerável de judeus e sinagogas, e cristãos, provavelmente os nestorianos, e templos de igrejas. Há pelo menos 2 tradições sobre como o cristianismo chegou à Península Arábica. De acordo com uma delas, o bispo Teófilo Indus foi enviado pelo imperador bizantino ao reino do Iêmen de Inmar em 356 d.C. e fundou a primeira igreja na cidade de Aden e outras 2 no norte. Também houve atividades missionárias bem-sucedidas vindas da Síria, de modo que durante o século VI o Iêmen teve bispos, sacerdotes, monges e mártires como qualquer outra nação cristã. Havia uma grande catedral na capital Saná. A liberdade dos cristãos foi interrompida quando o rei Dirhu ou Du Nuwas se converteu ao judaísmo. Ele realizou um grande massacre da população cristã. Os sobreviventes pediram ajuda ao Império Bizantino, que enviou um exército, e esse exército, ajudado por cristãos árabes, conquistou o Iêmen e matou o Dirhu ou Du Nuwas e realizou o massacre dos judeus. Um rei cristão foi instalado no trono. Após 45 anos, os persas chegam ao Iêmen e relata-se tradicionalmente que Badrhan, o 5º e último rei persa do Iêmen, se converteu ao islamismo em 628 d.C.
E com isso, né, o Iêmen caiu sob o domínio político do Islã, e nos séculos seguintes a Península Arábica se tornou majoritariamente islâmica e o cristianismo perdeu a sua força e a sua significância. Durante 13 séculos, o papel do cristianismo na região foi esquecido e era difícil imaginar que qualquer outra religião poderia coexistir junto com o Islã. Durante a invasão de britânicos entre os séculos 19 e 20, as igrejas puderam voltar ao Iêmen e ao sul para servir estrangeiros e para desenvolver trabalho social entre os iemenitas. No final do século XIX, o primeiro missionário ocidental, um escocês, chegou lá. Nos anos seguintes, um serviço médico foi estabelecido, o que abriu caminho para comunicar a fé cristã. O que eu acho muito interessante, que eu vou repetir nesse vídeo, é que onde chega missionário, chega ajuda social. E como isso é importante para todas as nações. Porque numa nação que está passando fome, está passando dificuldade, as pessoas têm acesso a água, emprego, acesso a médicos, é importante que essa ajuda social chegue. Mas também numa nação que é, digamos, uma nação rica, essa nação também precisa de ajuda social. Mas é uma ajuda social diferente. Então, aonde tem missionário, tem ajuda. Aonde tem missionário, tem Jesus, tem a palavra de Deus, tem apoio, tem socorro, tem escape, tem consolo, tem abraço, tem acolhimento. Como é importante a atuação dos missionários no campo. E hoje, aqui, nós temos deixado essa questão de missões, de apoio aos missionários tão em segundo plano, tão esquecido. Quantas páginas de missionários, às vezes, nós encontramos nas redes sociais e quantos nós ajudamos? A quantos missionários nós enviamos uma ajuda financeira, ou um material de apoio, ou divulgamos o seu trabalho? Muitos são até perseguidos, né? Principalmente se eles postam uma fotinha de férias ali porque estão descansando. Que possamos ter mais amor e compaixão pelos missionários e despertar essa questão de missões em nosso coração. Quem sabe nos tornar missionários também, para ajudar as pessoas que precisam. Antes da atual guerra civil no Iêmen, que começou em 2015, havia milhares de estrangeiros cristãos morando no país, geralmente trabalhando em desenvolvimento, que tinham permissão para cultuar em algumas igrejas em Aden e Saná. A maioria desses cristãos foi forçada a sair do país devido à situação de perigo e algumas igrejas foram saqueadas. Atualmente, cristãos são uma minoria, a maioria de origem muçulmana, óbvio, né, já que é uma nação muçulmana. Se um cristão convertido do Islã for descoberto, é forçado pela comunidade islâmica local a reportar a sua conversão às autoridades. Embora focando a atenção em eventos políticos, oficiais do governo continuam a intimidar os cristãos, mesmo em meio à situação caótica de guerra. Opressão é mais sentida vinda de militantes islâmicos que têm mais liberdade para operar. Alguns cristãos de origem muçulmana sofreram abuso físico ou mental e vários cristãos tiveram que se mudar para outros lugares do país e alguns deixaram o país nos últimos anos. A maioria das famílias ficam com tanta raiva e vergonha por descobrir que um membro da família deixou o Islã que está pronta para matar, possivelmente por meio de um parente radical ou de um grupo militante local. A ameaça de grupos militantes islâmicos violentos é significativa em partes do país, onde grupos como Al-Qaeda e o Estado Islâmico são fortes, especialmente para quem deixa o islamismo. Então, a vida é muito difícil para todos no Iêmen, especialmente para os cristãos. Dividido pela guerra civil, o país tem territórios governados por 3 poderes diferentes, enquanto algumas áreas são controladas por grupos extremistas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Nenhum dos poderes envolvidos tolera os cristãos e a Constituição oficial mantém a Sharia, que é um conjunto de leis islâmicas, como lei, sem liberdade religiosa alguma, ou seja, por causa dessa Sharia, desse conjunto de leis islâmicas, não é permitido que haja liberdade religiosa no Iêmen. 1% dos iemenitas de religiões minoritárias é severamente marginalizado. A ajuda humanitária é distribuída
principalmente por grupos muçulmanos locais e mesquitas, que são frequentemente denunciados por discriminar os que não são considerados muçulmanos devotos. Ou seja, a ajuda humanitária chega, mas se eles sabem que aquela pessoa, suspeitam que aquela pessoa é um cristão, eles negam a ajuda para essa pessoa. Então imagine a situação, né? O ideal seria, né, se essa ajuda humanitária estivesse chegando a essas pessoas de outras formas, né? Mas infelizmente essa está sendo a realidade. Se alguém for denunciado como cristão ou envolvido em atividades cristãs, pode enfrentar monitoramento intenso, prisão arbitrária, tortura, maus tratos e até perder a sua vida. Em áreas controladas pelos Houthis, é perigoso possuir bíblias ou outros livros cristãos. A perseguição aumentou recentemente, pois os Houthis ganharam mais poder. Menos um cristão iemenita perdeu a sua vida por causa de sua fé em 2024 e dezenas de igrejas foram fechadas. Muitos cristãos estão fugindo do Iêmen, mas ao mesmo tempo, muitos iemenitas desiludidos com o islamismo estão buscando a verdade e descobrindo sobre Jesus por meio de conversas online com cristãos secretos. Achei bem interessante a forma como o cristianismo está chegando lá, né? Então está chegando através da internet. Cristãos secretos usando a internet estão evangelizando essas pessoas. E também dá para perceber aqui, pela fala do Missão Portas Abertas, é que como a situação no país está muito difícil, está muito conturbada, com muita violência, muita falta de paz, muita perseguição, passando fome, muitas necessidades, eles estão percebendo que o Islã não está sendo uma boa opção para eles, né? Porque olha só que interessante, né? O Islã está trazendo fome e perseguição e né, muita coisa difícil no país, como violência, divisão e tudo mais. Mas onde o cristianismo chega o que? Ajuda, amor, união, paz. Então olha a diferença, né, de uma religião para outra, né? Então é por isso que eles estão despertando, eles estão cansados de sofrer, né? E que Deus continue abençoando mesmo, para que mais pessoas despertem e que Deus dê o livramento para essas pessoas, né? Então, gente, lá no site tem alguns pedidos de oração para o Iêmen. Então, é pedido que intercedamos por proteção para os cristãos iemenitas que correm risco de vida por amor a Jesus. Orar para que o evangelismo e os ministérios online continuem a alcançar vidas com a graça de Cristo no Iêmen. Clame a Deus pelo fim da guerra violenta e da crise humanitária que afetam o Iêmen há anos. Então, esses são alguns dos pedidos de oração, mas confiram lá no site que vai ter, com certeza, muito mais coisas, tá? Só alertando a vocês, esse site é o site mesmo do Missão Portas Abertas, eu não estou ganhando nada com isso, eu só quero mesmo estar unindo cristãos, para que possamos despertar para missões e estarmos orando, intercedendo, que é o mínimo que podemos fazer para ajudar a igreja do Senhor, a igreja que está sendo perseguida ao redor do mundo, ok? Então, vamos orar, vamos interceder pelo Iêmen? Senhor, meu Deus amado, estamos aqui diante da Tua presença, unindo a nossa fé e agradecendo ao Senhor pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, e que o Senhor está levantando pessoas hoje para que possam despertar para missões, interceder os cristãos perseguidos e também enviar ajuda para eles. Por isso estamos aqui diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor proteja cada cristão que está nesta nação. Que o Senhor possa enviar os teus anjos, dar ordem aos teus anjos para que estejam ao redor deles, dando livramento, guardando, protegendo, dando escape de tanta coisa ruim que está acontecendo naquele lugar. Peço ao Senhor que o Senhor abra portas de evangelização naquela nação. Que apesar de toda opressão, de toda coerção, de tudo aquilo que tem lutado e se levantado contra o Evangelho de Cristo, que o Senhor possa encontrar caminhos e brechas e portas para que a mensagem de Jesus alcance cada vez mais vidas. Peço ao Senhor que esse ministério online
que está alcançando vidas no Iêmen seja cada vez maior e mais fortalecido. Que haja uma grande mudança, uma grande conversão naquele lugar, que cada vez mais pessoas venham para ti. Meu Senhor, clamamos a ti pelo fim da guerra naquela nação, pelo fim da crise humanitária, que possa chegar ajuda, que possa chegar missionários, que possa chegar socorro, que esses grupos violentos possam ser controlados e que eles não venham mais tirar a paz e a liberdade religiosa daquela nação. Que as leis governamentais também possam ser mudadas para que possa haver liberdade religiosa, para que a tua palavra e o teu reino alcance cada vez mais vidas, porque onde a tua palavra, o teu reino chega, chega paz, chega amor, chega acolhimento, chega socorro e chega escape. Que a tua misericórdia alcance cada cristão e cada pessoa que precisa do Senhor nessa nação. Muito obrigada por este momento de oração, por mais este dia de campanha. Levante mais pessoas para estarem orando e aderindo a esta campanha de oração pelos cristãos perseguidos. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, esse é o vídeo de hoje do terceiro dia de campanha pelos cristãos perseguidos. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente por estar aqui aderindo a essa campanha, orando aqui comigo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a palavra alcance mais vidas, para que mais pessoas se juntem a nós em oração também, fazendo a obra do Senhor. Muitas vezes a gente pensa que fazer a obra do Senhor é estar lá no altar. Não, gente, não é não. A gente pode fazer daqui mesmo, de casa mesmo, a gente pode fazer. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.